Ok, vocês me pediram, eu vou fazer aqui a receita do fettuccine ao molho branco. Primeiro você vai precisar de 1 colher de sobremesa de gelatina natural. E depois mais 3 colheres de água, temperatura ambiente, sobre a gelatina e mexa bem essa misturinha. Não precisa ser quente, tá? Nós vamos aquecer depois. Agora é só para hidratar a gelatina. Depois de misturar a gelatina, reserve ela, vamos partir para a segunda etapa da massa. Pegue 3 ovos inteiros e bata os 3 ovos como se fosse fazer um ovo mexido. Os ovos são os principais ingredientes de todas as minhas receitas, eu como ovo todos os dias. E aqui é uma maneira de diversificar fazendo o fettuccine. Bata os ovos bastante para que eles fiquem um pouquinho mais espumados. Se você quiser, você pode adicionar um pouquinho de sal. Eu não coloco sal aqui, eu prefiro colocar um pouquinho mais de sal no molho. Reserve os ovos e agora nós vamos aquecer um pouquinho a gelatina para agora sim derreter a gelatina completamente. Depois que ela hidratou, tiro do fogo e aí eu venho colocando, adicionando aos poucos enquanto eu bato aquele ovinho mexido. Misturou bem, agora nós vamos para a forma. Pegue uma forma de preferência grande para espalhar bem essa massa. Deixe ela untada, pode ser com tapete de silicone se você quiser, ou com papel manteiga ou papel Dover. Aqui eu estou usando papel Dover. Despejo toda a massa e espalho ela com as minhas mãos mesmo, levando a forma de um lado para o outro. Você vai ver que a consistência do ovo com a gelatina, ele fica mole, mas ao mesmo tempo parece que cria uma barreira ali que não passa daquilo. Então você tem que fazer uma forcinha para virar de um lado para o outro. E quanto mais esticada tiver essa massa, melhor para poder ficar mais compridinha com tamanho de macarrão mesmo. Ligue o forno a 200 graus, eu vou programar aqui para mais ou menos 15 minutos. Você procure observar depois de 10 minutos para não passar do ponto. E aí eu coloco para assar essa massa. Sim, a base da massa é basicamente gelatina natural e ovos. Aqui nós temos bastante colágeno e proteína. Depois de assado, eu vou separar agora do papel. Você vai ver que ela sai muito fácil, ela não fica grudada e com uma textura bem lisa e praticamente elástica, ela não quebra. Agora é só cortarmos em tiras. Normalmente eu retiro toda a borda ali onde fica um pouquinho mais queimado. Eu tiro do forno antes que ela comece a dourar. Aqui fica mais uma dica porque eu esqueci de falar. Mas caso ela fique douradinha em volta, porque fica um pouquinho mais fina, o que eu faço é passar a faca ao redor para tirar um pouquinho esse excesso de crostinha que fica um pouquinho mais durinha e mais douradinha também, para ficar assim mais parecida com a massa de fettuccine possível. E agora eu venho cortando a massa na espessura que eu desejo. Eu não gosto muito larga porque ele fica um pouquinho mais grosso em algumas regiões e não fica muito igualado a massa quando eu vou assar. Por isso eu corto numa espessura mais ou menos aí, um pouquinho menos de 1 centímetro. Depois que a massa está toda cortada, eu reservo e começo a fazer o molho. No caso aqui eu vou fazer um molho branco. Na verdade já dá para comer assim, do jeitinho que tá. Mas eu gosto de comer o molho branco porque eu gosto um pouquinho de queijo e leite para combinar ali na receita. Caso você não goste, você pode apenas derreter a manteiga e jogar por cima, que também fica muito bom. Para fazer o molho branco eu derreto 1,5 colher de manteiga, coloco um pouquinho de cebola, só para dar ali um saborzinho. Se você não gosta, é o super opcional, não precisa. E aí eu vou adicionando o leite aos poucos, mexendo, esperando ferver. Depois que o leite começa a ferver, eu já desligo do fogo. Nesse caso, você pode adicionar um creme de leite para deixar um pouco mais espesso. Eu não tinha o creme de leite e fiz apenas com leite e fica muito bom. Adiciono uma quantidade de sal a meu gosto. E aí pronto, é só espalhar por cima da massa e saborear o seu fettuccine, que não tem nada de gosto de ovo, pelo menos não para mim que estou acostumada. Adicione o queijo ralado e voilá!